Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, a parte 2 da Era da Escuridão, um resumo de várias pequenas histórias juntadas num compêndio só que fica mais fácil da gente entender. Em geral, algumas das histórias aqui são muito boas, cara, elas adicionam um monte para as informações das coisas que estavam acontecendo na época da heresia do Horus. Porém, como um dos ouvintes aqui reclamou num comentário da passada, é filler sim, eu não vou mentir. É umas histórias tipo adicionam coisas legais, são histórias interessantes, mas não é a história principal, então é missãozinha secundária. Vale a pena ler? Algumas sim, outras não. É legal ler pelo simples fato delas serem interessantes por si só, mas eu quero saber o começo, meio e fim da heresia do Horus. Ela não adiciona muita coisa, então se tu quer tipo pular essas aqui, né, eu só quero ler os livros mais importantes para a história principal, tu não precisaria ler elas e só o resumo aqui já vai estar mais que o suficiente. Mas vamos continuar, porque nós temos 4 histórias para ver hoje, então vamos partir da primeira. A primeira, a face da traição, seguida depois por Pequeno Horus e depois a melhor de todas, que poderia ser um livro em si, o ferro por dentro, porque você sabe, né, que os Iron Warriors é o ferro por fora e o ferro por dentro. E claro, por isso que Slaanesh gosta. E por último, Armas Selvagens. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver um por um e vamos entender as histórias. Claro, como eu disse, é filler, então se você, né, já viu qualquer anime, você sabe que tem algumas partes que, tipo, é interessante, tem cenas de ação, blá, mas tu sabe que nenhum dos mocinhos vai morrer, porque, tipo, né, eles aparecem na história mais pra frente. Então, tudo bem, vamos lá. A face da traição. A face da traição é uma história bem interessante e que a Alpha Legion, que já apareceu em um outro episódio aqui, aparece de novo, e nessa história, porém, é muito mais bem feito e mais sorrateiro. Na outra é meio exagerado, nessa aqui não, nessa aqui é uma coisa que a Alpha Legion realmente faria. A história começa, na verdade, mas eu vou fazer um pouquinho diferente a situação, porque ela começa com os World Eaters, os Devoradores de Mundo, que estão perseguindo os sobreviventes dos Salamanders, e aí fala ali do comandante dos World Eaters, e o Horus, vindo um emissário ali passar informação para ela, diz pro comandante que é hora de voltar. O Perturado estava fazendo aqui a perseguição, mas o Perturado saiu e os Iron Warriors pararam de matar o pessoal que estava fugindo. Porém, esse comandante dos World Eaters não parou, ele continuou atacando, independente da ordem do Horus, né? Só um adendo que a história começa a ler, e esse cara vai ser importante mais pra frente, mas o personagem principal dessa história é o Brannev. O Brannev é o comandante da guarnição, ou seja, o chefe dos Raven Guard, que ficou no planeta de Deliverance. E lá ele estava defendendo o planeta. O Corvo foi para, né, resolver a traição do Horus, mas a gente sabe que não deu certo e eles foram traídos. Porém, o comandante, o Brannev aqui, não sabia o que tinha acontecido, super preocupado com seu primarca sim, mas a ordem dele era defender o planeta de Deliverance e ele iria defender o planeta de Deliverance. Porém, o comandante da Guarda Imperial, desculpa, né, eu tô acelerando um pouco, o comandante da Solar Auxilia da região, o Prefector Marcus Valerius, chegou para ele e disse: meu senhor, nós temos que ir para lá imediatamente. E o Brannev falou: não, minha ordem é defender esse lugar. E o Marcus Valério: eu vi tudo, eu vi que eles foram traídos, foi um massacre em Estivan 5 e o Corvo precisa da nossa ajuda. Ele está agora lutando para sobreviver junto com os remanescentes da Raven Guard e havia mais legiões traidoras do que deveria. Nós precisamos ir para lá agora, senão o Corvo pode morrer. E aí o Brannev: cara, minha ordem é ficar, mas o Corvo pode morrer. Então ele fez o seguinte:
eu vou desobedecer a ordem. Eu vou desobedecer a ordem de ter que ficar aqui em Deliverance defender o planeta e vou levar o meu exército e o teu pra lá. Porém, tu, comandante, vai ficar de refém na minha nave. Se o corvo, quiser cortar minha cabeça porque eu desobedeci a ordem, eu vou dizer que foi tu. Então tu vai ficar aqui do meu ladinho e tu só vai sair daqui quando realmente tu confirmar a informação que tu passou. Por quê? Porque ele viu isso num sonho, né? Ele teve uma visão que o corvo precisa de ajuda e ele tá indo pra lá pra ajudar o corvo. Né, então, imagina assim, tu tá no teu serviço, de repente vem um cara gritando: rápido, o nosso chefe precisa de ajuda, ele tá num prédio pegando fogo do outro lado da cidade, sai e abandona tudo que tu tá fazendo aqui e vamos lá salvar ele. Por quê? Porque eu vi num sonho. Pega mal, não é exatamente uma coisa de confiança. Só que nesse caso aqui, é como se o chefe dele fosse um bombeiro e ele tava indo pra um prédio em chamas. Então, tu vai ou não vai? Difícil a situação. E o Brannev decidiu seguir o cara e o seu sonho profético. Chegando no sistema com as naves dele e com os regimentos da Solar Auxilia também, eles viram a situação. Foi um desastre. Eles foram emboscados tanto no espaço quanto em terra e o corvo realmente estaria em Estivan 5. Eles precisariam dar um jeito nisso aí, mas como se os traidores patrulhavam o espaço e eles estavam agora em menor número e os traidores estavam procurando por qualquer frota aliada que viesse tentar resgatar os sobreviventes. Então, novamente, a Solar Auxilia foi usada. Eles foram colocados em um dos planetas de Estivan para causar uma distração. Os traidores foram lá lidar com isso aí, com essa invasão do exército imperial, enquanto o Brannev, utilizando a sua nave que tem um sistema de stealth, assim, de camuflagem, conseguiu enganar naves traidoras e atravessar o bloqueio. Então, enquanto os traidores morderam a isca, ele iria com a sua nave escondida até o planeta e resgatar o corvo. Bom plano, né? Se tudo der certo. E, né, você sabe que eu sempre digo, o plano nunca sobrevive ao contato com o inimigo. Por quê? O comandante dos World Eaters que eu comentei lá no começo, o Night Vash Delerax. O Night Vash Delerax, ele era absurdamente feroz, violento e agressivo, e ele havia desobedecido ordens e ele continuava perseguindo os sobreviventes, porque o Perturado já parou de perseguir os sobreviventes que estavam fugindo do sistema, mas ele não parou, então ele estava fora de formação e ele não respondeu ao chamado para lidar com aqueles soldados da Solar Auxilia. E quando a nave da Raven Guard começou a aproximar do planeta, ele foi o único a conseguir detectar. Imaginando, né, que ali tinha sobreviventes e ia ter uma batalha, ele imediatamente avançou para lá. O emissário do Horus, que foi mandado para ele para dizer: cara, para de perseguir eles, volta para... eu tenho que obedecer o plano do Horus, vamos lá. Ele falou: olha, é o seguinte, a ordem não é essa, você está fora de formação, você deve seguir a ordem do War Master. O que o Night Vash Delerax fez? Mandou um dedo do meio para o emissário do Horus e falou: eu sou o dono dessa nave, quem você acha que é? Vamos agora atacar esses traidores, esses servos do Imperador da Mentira, vamos atacá-los agora. E aí, por quê? Porque ele estava sedento de sangue, ele estava no espaço há um tempão comandando uma nave, ele tem aquelas agulhas da açougueira na cabeça, mexendo na cabeça dele, ele quer lutar, ele quer violência, ele quer derramamento de sangue, e tá parado, tá deixando ele louco, e ele tá perseguindo qualquer expectativa de batalha. Por isso que ele continuou seguindo ali o pessoal mesmo contra as ordens, porque ele só queria lutar e matar, porque ele tá insano, ele tá ficando fora. E aí pros cultistas de Khorne, né, que são os World Eaters, ele tá num rank alto porque ele tá perfeito, ele tá normal pra eles. Um cara assim é completamente normal pra te deixar como chefe da operação.
E aí, ele decidiu recusar ali o conselho e ele quis avançar contra os sobreviventes. Porém, o seu segundo no comando chegou. Senhor, o Horus mandou recuar e não engajar com essa nave. Devemos obedecer o War Master. E aí o Night Vash diz de novo: eu sou o capitão dessa nave. Quem você pensa que é? E aí, o soldado pegou a arma, botou na cabeça dele e puxou o gatilho, estourando a cabeça do comandante dos World Eaters em 1000 pedaços. E aí soltou víscera por tudo quanto é lado. E ele falou: eu sou Alfarius. Toma, trouxa. O Night Vash Dellerax foi eliminado. E quem era ali o segundo no comando e tava tentando botar um bom senso nesse idiota? Era um agente da Hydra. E aí, o emissário do Horus revela que ele também é Alfarius. Então os Alfarius agora estão conversando, os dois agentes da Hydra ali. Por quê? Porque eles têm um plano de se infiltrar nos lealistas ao Imperador. Eles estão botando tropas no meio daqueles que estão fugindo. E esse idiota dos World Eaters estava caçando seus operativos. Então eles precisavam eliminar esse imbecil. E agora eles eliminaram o cara. Então eles dão a ordem pro resto do comando de virar a nave e seguir o War Master, enquanto eles ficam piscadinha um com o outro. E o shenanigan continua. Agora, a Raven Guard vai pro planeta, sendo perseguida em uma batalha de retirada. Eles precisam de um resgate. E olha só, que coincidência do destino, piscadinha. Uma nave pintada e com os símbolos da Raven Guard aparece no sistema. Eles olham, nossa, que pintura bonita, novinha, né, cara? Nem parece que foi atingida na batalha. Eles entram na nave e são resgatados por seus amigos da Raven Guard. Eles perguntam quem são vocês. Eles dizem, soldado Raven Guard número tal, do regimento tal. Beleza, eles falam de umas credencial que eles lembraram. E com certeza esses caras são da Raven Guard. Não faça mais perguntas. No momento, a Alpha Legion conseguiu se infiltrar na Raven Guard e agora eles estão voltando. E dali eles vão para a Terra. A Alpha Legion vai ter infiltrados em todas as legiões, incluindo as lealistas, e eles deixaram o grupo sobreviver propositalmente para manter seus agentes. O Corvus Corax sobreviveu e alguns dizem que a Alpha Legion errou em deixar um Primarca sobreviver. Quem disse que a Alpha Legion tá trabalhando pro caos? E quem disse que ela tá trabalhando pro Imperador? Nunca saberemos. A Hydra é um mistério, a não ser que você entenda e você, assim como eu, seja Alfarius. Mas tudo bem, meus amigos, é só uma história legal de que o Corvo sobreviveu, a Hydra se infiltrou na Raven Guard e provavelmente se infiltrou nas outras legiões também, as que estavam presentes aqui em Estivan, no meio de toda aquela confusão, matança. Quem é que ia ver um soldado pegar a armadura de um cara caído, usar o nome dele e nunca mais dar, quem é que ia reconhecer que se um regimento inteiro morreu, que um dos soldados dali sobreviveu? Quem ia saber quem era esse cara? Eu sei quem ele era. Ele era um dos agentes da Alpha Legion. Muito bem, essa história é interessante, só que também não adiciona nada. Que a Alpha Legion a gente sabe que se infiltrou nas outras legiões, a gente sabe que o Corvo sobreviveu e fugiu, a gente sabe. Então, não adicionou muita coisa filler. Pequeno Horus, vamos agora para a próxima história. Pequeno Horus é de um dos soldados maiores e parte do Mournival, os conselheiros próximos do Horus, o Horus Aximand. O Horus Aximand, ele também tinha um apelido, Pequeno Horus. Quando a legião era normal, e não tocada pelo caos, eles chamavam ele de Pequeno Horus. Por quê? Porque tem o Horus o Primarca, que é grandão, e tem ele que é menor, então ele é o Pequeno Horus. Era uma coisa afetiva
um negócio em que tu chama o teu amigo e mostrava a cordialidade e a informalidade que tinha nos ranks superiores dos filhos de Horus, porque eles eram todos amigos e eles eram bem gente fina um com o outro. Então, tipo, cara, como tu é meu amigo, eu vou te chamar de um apelido carinhoso, uma coisa legal, tipo, um backstory, assim, um passado bom dessa legião. Porém, agora que eles foram tocados pelo caos, isso tá mudando e tá mudando rápido. A história começa com o pequeno Horus conversando com o Ezequiel Abaddon, e ele, porque o Horus Aximand não tá bem certo daquilo ali, ele tava mais pra cima do muro do que, tipo, completamente traidor no começo da história. E aquilo tá, tipo, deixando ele meio abalado. E ele tá tentando se apegar a umas coisas do passado. Por exemplo, agora que 2 membros do Mournival estão ditos como mortos, e eles acreditam que eles morreram, o Abaddon defende que não tem sentido ter o Mournival mais. E o Horus Aximand diz, não, cara, é agora que a gente precisa ter um Mournival, porque numa situação dessa, a nossa legião vai estar em situações de vida ou morte em vários momentos, e o Horus precisa de alguém para conversar e discutir possibilidades. E aí o Abaddon diz, não, desgraçado, agora tudo se conecta, você tem razão. E aí o Abaddon bota 2 membros ali do Mournival, ele ajuda a escolher. Um deles é praticamente o cachorrinho dele, o cara obedece o que ele quer, ele é um pau mandado do Abaddon. E o outro é mais, não é um pau mandado do Abaddon, mas é amigo e, tipo, tem uma certa tendência. Então o Horus, tipo, vê que o Mournival tá ficando tudo tendencioso a uma coisa só, que não era isso que era o objetivo do Mournival. Quando o Horus criou aquele conselho, era para ser um conselho balanceado, onde eles poderiam falar sem medo, e o Horus iria ver como a legião tá se sentindo realmente. Só que agora ela tava virando uma única ideia e uma única força, que é o Abaddon. E nesse meio termo, o Horus Aximand começou a ter pesadelos. Toda noite, quando ele dormia, um Space Marine dorme bem menos, porque o metabolismo dele é super otimizado, do que um humano convencional, quase como eu, mas eles dormem um pouco mais. Então, o Horus Aximand começou a sonhar, e Space Marines não sonham, então tem alguma coisa errada. Até na história diz, tipo, que eles consideravam, tipo, que sonhar, tal, que os humanos sonhavam, era uma perda de tempo e um sinal de fraqueza. Então o Horus Aximand, que agora tá sonhando, não quer mostrar um sinal de fraqueza, e ele guarda isso aí pra ele. Como é que é esse sonho? É sempre igual, é sempre os acontecimentos do dia, só que no meio desses acontecimentos tem uma respiração. Bem perto dele, e quando ele tenta olhar para aquele som de respiração, ele vê uma sombra. É sempre a mesma coisa, e aí ele começa, tipo, a fazer, ele tá ficando angustiando ele tá ficando cada vez mais ansioso e nervoso com aquilo ali, e ele começa a gritar, ele tá ali, quem ele é? Aí ninguém consegue ver aquela sombra, tipo, no sonho dele. E ele diz, ele tá ali, quem ele é? Vocês não veem? E quando ele tá naquele jeito, ele acorda, tipo, todo angustiado e ansioso. E aquilo começa a dar uma sensação de medo, um pavor nele, que ele não consegue distinguir e entender. Mas ele não quer trazer isso aí pros outros, para não demonstrar fraqueza. Eventualmente, ocorre um ataque num planeta chamado Duel. Esse planeta, o Horus Aximand, o pequeno Horus, vai lá para resolver a situação junto com a sua companhia. Eles conseguem dominar o planeta e ele entra ali numa sala de comando. Quando ele chega na sala de comando, ele é encontrado por um desafiante, o Shadrach Meduson. Cara, desculpa, mas o nome dele é Meduson. Ele é um dos Iron Hands. Então, cara, eu sou fã dos Iron Hands, eu acho eles muito legais. É o Gorgon e agora tem o Meduson, entendeu? Porque Gorgon é Medusa, entendeu? Tipo, né? Esses nomes dos Iron Hands sério, me
tira da cabeça, não dá. Mas o Shadrach Meduson tá ali e desafia o pequeno Horus. Na verdade, ele veio para esse planeta com esse fim. Eles sabiam que as forças traidoras iam vir aqui, porque aqui tinha uma base militar importante, e eles tomaram a base militar importante, mas ele imaginava que ia ser o Horus que ia vir pra lá. E ele pergunta então pro pequeno Horus, ele diz: o Horus de verdade não vem. E o pequeno Horus diz: cala a boca. Detalhe só. Antes de continuar a história, o Abaddon, discutindo ali com o pequeno Horus, ele diz pra ele parar com esse nome. Por quê? É por isso que eu trouxe ele em todos eles como Little Horus. Porque o Abaddon diz que isso é pejorativo, isso está reduzindo ele, né? Então, era para ser um apelido de carinho, de tipo de amizade. E agora eles estão vendo isso aí como um sinal de fraqueza, de reduzir a pessoa. Porque o que importa agora é tu mostrar ser melhor que o outro, ser mais influente que o outro, ser mais uma soberba maior que o outro. Então o caos está corrompendo completamente a legião, e o que antes era baseado em respeito e amizade, agora é baseado apenas em demonstrações vazias de poder e medo. Então eles estão sendo convertidos pro lado mal, pro caos. Interessante isso, acho legal essa parte, porque essas partezinhas da história que contam como as legiões se debandearam pro mal, é interessante, é legal. E ele tá então conversando com o Shadrach Meduson, e aí começa o duelo, e o Shadrach Meduson consegue desferir um golpe que tira o Little Horus da guarda, e aí quando ele vai matar o pequeno Horus, um dos soldados ali que tá junto com ele, porque como ele é um oficial de alta patente, ele tem uns soldados que protegem ele, se mete na frente do golpe, ele é tipo o Shadrach, enfinca sua arma de energia e mata esse soldado defendendo ele. Porém, o pequeno Horus consegue fazer um contra-ataque e derrubar o Shadrach Meduson, ferindo ele gravemente, e ele vai acabar morrendo. Então agora, o pequeno Horus venceu. Nesse momento, quando o duelo acaba, do nada, as estátuas da sala começam a se mexer e sai de dentro delas um monte de White Scars. Os White Scars, nesse ponto aqui, já estavam lutando pelo Imperador. É que no começo da heresia eles estão em cima do muro e não dá pra saber que lado que eles vão. Mas aqui, nesse momento, é que não é uma coisa cronológica, tem histórias que é um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás. Nesse ponto aqui, eles já estavam virados pro Imperador. E aí, os White Scars vieram aqui, numa emboscada. O pequeno Horus chama reforços, mais soldados começam a descer, e o comandante dos White Scars desafia ele para um duelo, e eles começam a se enfrentar, e o pequeno Horus utiliza sua arma de energia, e a sua arma de energia consegue quebrar a arma do White Scar, causando uma pequena explosão, e o White Scar, usando a sua incrível velocidade, consegue desviar do ataque, que apenas fere ele no braço, mas ele consegue rapidamente se movimentar, dar uma pirueta, um mortal de lado, pega uma espada no chão, a espada do Iron Hand que caiu, e a espada do Iron Hand era muito mais forte e resistente que a dele, então ele conseguiu bloquear, desviar o ataque do Horus que veio para matar ele, e usando o próprio peso do pequeno Horus, ele deu um contra-ataque no rosto, e aquela arma de energia do Iron Hand cortou reto de fora a fora o capacete, com o rosto do Horus no meio, pequeno Horus no caso. E isso perfurou a armadura e arrancou toda a face dele. Infelizmente, para os White Scars, conforme mais e mais soldados ali dos filhos de Horus começaram a chegar, eles foram derrotados e eles conseguiram resgatar o pequeno Horus, ferido gravemente na face. Depois que ele voltou para a nave, ele foi feito várias cirurgias e eles conseguiram costurar o rosto dele de volta. Não ficou igual, ele ficou gravemente desfigurado, e agora que ele tava ali sofrendo, tipo com aquela cirurgia totalmente desfigurado, ele teve o sonho de novo, e o sonho, ele finalmente entendeu quem era o Garvel Loken, e aí ele começou a rir sozinho. Por quê?
porque ele tava com medo desse sonho, achando que era tipo um presságio de alguma coisa ruim, mas agora ele viu que não, era só um sonho vazio que não levava a nada, porque o Garvey Loken morreu. Ele tem certeza, porque eles foram ditos como mortos, então ele acha que o Garvey Loken está morto, e não tem sentido tu ter medo de alguém que morreu, afinal, homens mortos não mordem. Tudo bem, esse é o final da história. Quando ele enfrenta, e ele decide que realmente ele é um traidor, ele fica desconfigurado, o caos modificando ele, tanto a mente quanto o rosto, e ele tem esse presságio que o Garvey Loken está por aí, mas ele sabe que ele morreu, então ele simplesmente, deixa isso aí de lado e ignora totalmente o negócio. Vamos para a próxima história, porque ainda tem mais duas. A próxima é de longe a melhor, a The Iron Within. The Iron Within conta a história do Barabás da Antioque, que é um dos caras mais fodões do 40.000. Ele era um Warsmith. O Warsmith é um cargo especial dos Iron Warriors, só que ele foi ferido gravemente. Como? Ele perdeu a perna, o braço, o baço, o coração? Não. Ele foi ferido gravemente na idade. Ué? Como assim? Eles estavam... Como é que eu vou te explicar? Existe um alienígena no 40.000 que tem uma capacidade de modificar o tempo. Eles aceleram o tempo, destruindo qualquer coisa. Por exemplo, tu tem um tanque e o teu tanque está ameaçando esse alienígena. Ele utiliza essa habilidade, é um tipo de poder psíquico quase, que consegue acelerar a passagem do tempo. Então o teu tanque começa a enferrujar, a munição dentro das balas fica velha e não funciona mais, e começa tudo a virar pó, e tu ali dentro começa a envelhecer. Quando tu vê, tu fica fraco demais sequer para mexer o teu corpo, até que tu morre e acaba virando pó também. Essa criatura que acelera o tempo era uma infestação em alguns lugares da galáxia, e os super soldados, principalmente os Iron Warriors, lidaram com isso aí, mas uma das fortalezas deles foi destruída. O Perturado não conseguiu erradicar esse alienígena da galáxia, mas eles reduziram em muito a população deles, e os Iron Warriors sofreram pesadamente com isso. E o Barabás da Antioque, por ter sido o tempo acelerado muito ao redor dele, ele ficou velho. Tá, Lorde, mas peraí, um Astarte não é pra viver pra sempre? Qualquer coisa menos que um Astarte teria morrido e virado pó. Então ele sobreviveu, mas isso deixou o corpo dele envelhecido. Então ele era mais lento, mais devagar e relativamente... Ele tem a mesma força ainda, claro, mas ele não tem o mesmo reflexo e a mesma coisa. Só que ele tem a experiência da idade também, que aconteceu em alguns segundos. Mas ele agora tá mais velho do que um Astarte convencional em vários milênios, se tu for ver na questão de tempo que passou para ele. E por que ele tá aqui nesse planeta? Ele tá aqui nesse planeta porque ele, durante essa campanha do Perturado, ele foi o único que perdeu uma fortaleza. A fortaleza dele teve que ser abandonada. Ele abandonou para salvar os seus soldados, e o Perturado queria que eles ficassem lá para morrer lutando por aquele pedaço de planeta inútil. Ele falou: não, cara, eu vou salvar os meus soldados. E ele soltou na cara do Perturado: você se acha perfeito, mas você não é. Isso tu não fala pro Perturado. O Perturado é aquela criança gordinha, chata, nervosa, que é riquinha e que é tudo que ele quer e nada mais. É o famoso bully, sabe o bully dos filmes dos Estados Unidos antigo? Esse é o cara que é o Perturado, é esse aí. Então, ele ofendeu ele na honra, e agora ele vai ficar aqui numa base esquecida no meio do nada para sempre. Ele foi colocado para defender uma fortaleza como é que eu vou te explicar? A fortaleza fica meio que num asteroide, num sistema que tem um planeta não habitado. O planeta se chama Lesser
Damantine. O Lesser Damantine é um planeta sem vida, e ali só tem essa base, tipo, no asteroide, pra dizer que tem, mas ele ficou ali, e a descrição da base é muito top. Ela é uma base feita numa estalactite, tipo aquelas que vem de cima do teto, sabe? E aí ela é construída toda, tipo, no topo da caverna. Um negócio muito, muito top. E ali chega uma missão dos Iron Warriors para negociar a rendição deles e que essas tropas imediatamente fiquem a comando do Perturado. Chegando ali, tipo, na sala de reunião, tem os soldados agora dos Iron Warriors que vieram para negociar não, né? Demandar a rendição da base pro Perturado e dar as tropas dessa base para eles levarem consigo, porque eles estão precisando dos soldados para derrotar o Imperador Falso da humanidade. Quando eles estão ali demandando as tropas e falando mal do Imperador, lá atrás tu escuta uma máquina enorme. Tipo, ele olha pro copinho d'água, o copinho d'água começa a mexer assim, tipo, começa a tremer as vibrações, e quando ele olha pra trás, quem é que tá ali? Um Contentor Dreadnought, o Vastopol. O Vastopol é um dos sobreviventes dessa campanha ali, com aqueles alienígenas que aceleram o tempo, e ele é da mesma opinião do Barabás, e ele fala pra eles: vão a merda. E ele começa a matar um atrás do outro esses Iron Warriors traidores, e o tipo, não tem nem o que fazer com esse tanque móvel ali. Ele pega um, tipo, quebra a espinha, pá! Ele usa seus braços gigantes para esmagar o outro longe, bum! E aí o Barabás pega sua arma e enfinca nas costas de outro. E eles estão ali derrotando aqueles Iron Warriors traidores, mas o comandante deles consegue escapar e, do nada, aparece ali uma terceira parte. Quem? Como o Barabás sabia disso aí, ele foi informado da traição e dos eventos, só que ele não acreditou com os próprios olhos, até ele ver agora. No momento que ele viu que eles realmente eram traidores, ele estava preparado, ele tomou precauções, mas ele sabia, porque veio um civil, né, piscadinha, piscadinha, falar pra ele do que aconteceu, e o Barabás, o Vastopol e a guarnição dessa fortaleza estavam prontos para lutar pelo que é certo, não por um primarca babaca que se acha certo, e sim pela verdade imperial, pelo imperador e pela humanidade. E nesse momento, o estranho que revelou para eles ali do que tinha ocorrido demonstrou quem ele realmente era. O Tauro Nicodemos. Eu não achei nenhuma imagem dele muito bonita, então eu trouxe essa aqui. Desculpa, não é a melhor das imagens, mas ele era um tetrarque de ultramar, então um dos campeões de ultramar, um dos comandantes maiores ali dos Ultra Smurf, e ele veio aqui para avisar, porque ele não sabia se esses caras podiam ser confiáveis ou não, mas agora, vendo que ele tinha aliados fiéis, e né, que iriam lutar pelo Imperador e dava para confiar neles, ele então se juntou às forças e eles vão, cara, por 1 ano e 1 dia, segurar ataque pós-ataque. Os traidores despenderam imensas quantidades de recurso para vir para esse maldito asteroide no meio do nada, apenas para serem repelidos de novo e de novo e de novo por uma pequena guarnição com muitas e muitas defesas automáticas e tempo para se preparar. Então, por mais que eles tentassem, eles não conseguiram quebrar. Os traidores iriam precisar trazer fogo pesado se eles queriam realmente tomar essa base aqui. E fogo pesado, porque né, é uma base projetada pelos Iron Warriors, é feita para durar, e qualquer coisa que tente morder ela vai se machucar. Mas a cada ataque, os defensores ficavam com menos números, uma ou outra defesa era destruída, era uma questão de tempo até os traidores com seus números infinitamente maiores destruírem isso aqui, mas é exatamente tempo que eles querem ganhar.
E, finalmente, depois de de um ano de conflito, os traidores vieram com pesos pesados, titãs. Eles pousaram titãs naquela enorme caverna e começaram a se aproximar para atirar para cima e destruir aquela base. Porém, o Barabás tinha um plano. Ele, o Nicodemos e o Vastopol, na sala de comando, fizeram um último ataque. Eles usaram um teletransporte e depois que eles se teletransportaram daqui, foi ativado o sistema de autodestruição. Vários explosivos colocados no teto daquela caverna detonaram a parte de cima e a caverna desabou em cima das titãs lá embaixo, soterrando as forças do caos em toneladas de pedra e escombro, destruindo várias titãs e boa parte das forças que tinham sido separadas aqui para destruir isso aí. Então foi um dedo do meio enorme para as forças traidoras. Essa aqui é uma história ótima, recomendo, cara, cheia de ação, muito, muito boa. E no fim, os nossos heróis se teletransportaram para onde? Para dentro da nave inimiga, na ponte de comando para ser mais preciso, e lá eles tomaram a ponte de comando e eles guiaram a nave para sair do sistema. Trouxas, eles usaram a nave inimiga, uma das naves inimigas ali, contra eles mesmos. Então, parabéns para os nossos heróis que mostraram que os lealistas vão ser difíceis de tu vencer. Por mais que os traidores acham que estão na vantagem, pode ser apenas uma armadilha. E eles conseguiram separar várias tropas traidoras que demoraram um monte, despenderam um monte de recursos, tiveram grandes baixas para pegar uma base sem valor nenhum. E agora um escombro com menos valor ainda. Mas, é que foi uma questão de honra eles tomar isso aqui. Parabéns, trouxão, pode ficar com essa pedra. E agora, vamos para a última das histórias. Infelizmente, a melhor história era aquela ali. Essa aqui não é tão boa. Savage Weapons, Armas Selvagens, acho que é o melhor termo para isso aí. É uma história bem filler. Uma filler onde o Lion e o Conrado Curse estão se enfrentando. Os Leões de Caliban e os Assassinos de Nostramo estão se enfrentando há um ano, numa jogada de gato e rato, aliás, gato e morcego, onde toda vez que os Dark Angels dominam uma posição, os Night Lords dominam outra. Então é uma briga que, inconclusiva, onde, eles estão trocando de posições. Os Dark Angels invadem uma base que eles acham que vai ter uma concentração grande de soldados, apenas para descobrir que, tinha uns 5, 6 e não tinha nada ali dentro de importante. Enquanto isso, os Night Lords estão invadindo um sistema que estava apoiando os Dark Angels e matando a população civil que mandava munição e equipamento para eles ali avançado. Então tá nesse jogo idiota de um domina um ponto, um domina o outro, um vai para um lado, um vai para o outro, e eles não conseguem nenhuma vitória conclusiva. Depois de um tempão assim, finalmente o Conradinho Curse, decide pensar com razão e chamar o Lion para um parley, porque obviamente Conradinho Curse bate bem da bola e o Lion é um cara super ponderado, calmo e que tá pronto para discutir. Então eles vão para um planeta ali vazio, onde eles podem conversar, e eles ficam frente a frente um com o outro, e tem 2 guardas pessoais para cada um, 2 pro Night Hunter e 2 pro Lion. E aí, começa aquele monólogo de vilão, Lion, você e eu não somos tão diferentes quanto você imagina. E o Lion diz, eu sou diferente de você, Night Hunter. E aí, o Conrado fala, você é uma fera selvagem, igual a mim. Nós fomos criados, abandonados, sem amigos, sem ninguém do nosso lado. Você na floresta e eu na floresta de concreto. Nós somos iguais. E o Lion diz,
não, cara, a gente não é igual, mas nem a pau, a gente é igual. E ele diz, sim, eles te veem só como uma fera selvagem. Eles não te dão valor, assim como eles não dão valor a mim. Ninguém é seu amigo de verdade, Lion. E isso doeu, porque realmente ninguém é amigo dele de verdade. Eu também não tenho amigos, Lion. Junte-se a mim. Poderemos dominar a galáxia. E o Lion diz, eu jamais me juntaria aos tipos como você. E o Conrado diz, junte-se a mim, porque eu posso te mostrar o caminho, Lion, nós podemos conquistar juntos, eu até te passo o meu shampoo pro seu cabelo ficar decente. Não. Aí ele jogou baixo, aí ele falou coisa que não devia, mexeu no Lion, e aí o Lion ficou puto, e o Lion partiu pra cima do Conrado, e o Conrado começou a lutar com o Lion, só que o Lion é um como é que eu vou ficar? Ele é de duelista, tipo, o Lion é melhor, ainda mais com uma espada, e aí com a espada de energia, o Conrado começou a perder espaço, e aí o Conrado viu que numa luta de média distância ele não iria conseguir fazer nada, então ele decidiu optar por jogar o braço do Lion pro lado com a mão, e ele se jogou em cima do Lion, a espada do Lion caiu, mas eles começaram a se agarrar um com o outro, e uma luta bem idiota, tipo de mano a mano ali, um agarrando o outro. Enquanto isso, a guarda pessoal de cada um deles começou a se enfrentar, e durante esse momento, vendo que o Lion estava no chão e o Conrado estava em cima dele, um dos soldados do Lion falou pro outro, vai lá que eu seguro esses dois. E aí, né, era um duelo bem parelho ali com essa guarda pessoal, mas aí um dos soldados optou por desengajar do seu oponente e foi enfrentar, foi tentar ajudar o Lion contra o Night Hunter, e aí o soldado do Lion, que tipo, tava lutando agora contra os dois, ficou na frente dos dois e começou a tentar impedir que ele fosse lá ajudar, e aí ele ali lutando contra os dois, ele conseguiu ferir um, mas ele foi mortalmente ferido pelo outro, mas isso deu tempo do guarda-costa do Lion chegar atrás do Conrado e enfincar a sua arma na coluna do caçador noturno, e aí o caçador noturno deu um berro de dor e caiu pro lado, permitindo que o Lion ficasse livre. Nesse momento, reforços dos dois lados começaram a chegar, e um tiroteio pra tudo quanto é lado, ó. E aí os soldados da guarda pessoal do caçador noturno começaram a lutar ali também. E aí cada um foi pra um lado. E no fim, o Conrado conseguiu ser resgatado, ó. E o Lion conseguiu ser resgatado, ó. E vários morreram pros dois lados. Mas nada super efetivo. E a situação continuou inconclusiva. Então foi uma história que não adicionou em nada, mas é uma história interessante da briga dos dois, da conversa dos dois, e, né, toda a história que tem o nosso querido Conradinho, ó, super bem da bola, um cara ponderado e normal, um cara que, tipo, tu pode confiar pra ser um grande diplomata. O Conrado, né, e do Lion, né, que não é tão legal, mas é uma história interessante porque tem os primarcas, mas não é nada assim, tipo, que adiciona na lore num contexto geral, mas é uma história boa, tipo, tem um pouquinho de ação e violência, não tanto quanto a anterior, mas é boa, divertida, dá pra, tipo, ter um bom tempo lendo essa aí. E era isso, a Era da Escuridão. São várias histórias ali que tá ocorrendo com as múltiplas legiões durante a heresia do Horus. Dá pra pular? Dá. Mas é uma história interessante, tipo, se tu quer uma coisa a mais, tu quer um extra, ou se tem uma das legiões que tu gosta muito e tu quer saber mais sobre ela e dos heróis dela, tu pode ler a história relacionada à sua legião. Mas é isso, tudo de bom, meus amigos, e lembrem-se, o Imperador protege.